Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Deus é fiel e está trabalhando e está nos sustentando. Eu louvo a Deus por esse dia que fez o Senhor, pela sua infinita misericórdia que se renova a cada manhã sobre a minha e sobre a sua vida. E eu creio que você não chegou aqui em vão. Eu creio que Deus não me trouxe, não me permitiu estar aqui em vão. Mas vamos render o nosso coração em gratidão a Ele. Vamos buscar a face dEle, abrir os nossos ouvidos, elevar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração a Ele, para que a gente possa ser renovado por essa presença, para que nós possamos receber da graça, do conhecimento, porque é conhecendo a verdade que nós somos verdadeiramente libertos. A Bíblia declara que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então estamos aqui em processo de libertação, de renovação de mente, de transformação de caráter, de coração, de intenção, de pensamento. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então vamos ativar a nossa fé, ouvindo a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã e eu também não quero saber, porque basta um que conhece o seu deitar e o seu levantar, saber como você se encontra, como a sua alma se encontra, como o seu coração se encontra, porque a Bíblia diz que a mão dele não está encurtada a fim de que não possa salvar, nem os ouvidos dele estão, agravados, entupidos, para que não possa ouvir nem o meu e nem o seu clamor. Então, nós estamos diante da presença de um Deus que vive, que antes de nós orarmos, de nós falarmos, Ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Ele conhece o nosso amanhã, conhece o nosso futuro, e nada melhor do que estar em comunhão com o dono do nosso amanhã, com o dono do nosso futuro, amém? Em nome de Jesus, vamos adorar. Aleluia, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que o céu possa tocar seu coração, trazendo paz, trazendo equilíbrio, trazendo a força e a confiança de um Deus que está no controle de tudo, amém? Pode ter saído do seu, mas não saiu do controle de Deus. O nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Aleluia. Oh, Pai, nós te entronizamos nesse lugar, Senhor, e nos rendemos a Ti, ó Pai, aleluia. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder, aleluia. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens. Ele tem toda a autoridade. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. O inferno treme, oh aleluia, rabandai, em seu nome, aleluia, os coxos andam. Há poder no nome de Jesus, em seu nome. Os cegos vêm. Você crê que toda cegueira espiritual ela cai por terra hoje em nome de Jesus? Você crê que você vai começar a enxergar na visão do Eterno? Os mortos vivem. Aleluia, nada está perdido, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Arabandai, a sobrecandarabandai. Oh, aleluia,
presença dentro do seu lar. É a presença que faz toda a diferença. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome há, declare esse nome. Na minha casa é o nome de Jesus que manda e que governa. Na minha vida, aleluia, é o nome de Jesus que governa. Seu nome colocou acima de todo poder. Oh, Espírito Santo, vem com sua presença, porque é no seu nome que somos curados, que somos alcançados. É no seu nome que as cadeias caem, Jesus, pois tu tens toda a autoridade. É no seu nome que somos livres, Espírito Santo. Em seu nome, aleluia, o inferno treme. A presença muda a sentença, eu creio. Em seu nome, aleluia, os coxos andam. Em seu nome, aleluia, os cegos vêm. Você passa a enxergar, você vai enxergar. Eu declaro em nome de Jesus que essa inércia espiritual ela cai por terra. Que essa vergonha, essa timidez cai por terra. Essa acusação do diabo cai por terra em nome de Jesus. Você vai ter força para se posicionar, porque há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias, para libertar vidas, aleluia. No nome de Jesus cai por terra. Rabandaia sobrecandarabandai. No nome de Jesus cai por terra. Aleluia. No nome de Jesus toda enfermidade tem que bater em retirada. Aleluia. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, no nome de Jesus. Não é no meu nome, não, é no nome dele. Aleluia, pra curar, libertar eu creio, há poder em seu nome, Jesus. Aleluia, o nome de Jesus tem poder sobre a sua vida, tem poder sobre toda enfermidade, pra curar e pra libertar. Que o nome de Jesus venha hoje sobre as nossas vidas com poder de cura e de libertação. Eu recebo, Jesus, rebede cominar e há poder no nome de Jesus. Aleluia, em seu nome, o inferno treme, aleluia, em seu nome, é no teu nome, Jesus, rebelde cominai, os coxos andam. Você pode ser ministrado agora pelo Espírito Santo. Você pode dizer a Ele que você é morada, que você decide ser casa do Espírito Santo, que você não é mais a vergonha da primeira casa, mas você agora é a segunda casa em construção, que está sendo preparada para receber a glória, que está sendo edificada, aleluia. Deixa o Espírito Santo lhe moldar. Deixa o Espírito Santo tirar o que não presta. Rabandai. Deixa o Espírito Santo remover o que impede de você receber a
Aleluia, no nome de Jesus. Ele por fim se levantará. Aleluia, ele por fim se levantará. Grande é o nome de Jesus. Que presença, eu senti Deus trabalhando aqui fortemente no nosso meio. Eu senti o Espírito Santo trabalhando. Aleluia. No nosso meio nessa manhã. Abrindo visão, dando força, levantando os enfermos espirituais. Muitas vezes as nossas enfermidades, elas são espirituais. Muitas vezes nós estamos andando aqui na terra e nós estamos coxos espiritualmente. Muitas vezes nós estamos sadios aqui na terra, mas no mundo espiritual nós estamos enfermos, cheios de lepra. Precisando, amém, Aninha, vai na paz. Precisando de cura, de libertação. E o Espírito Santo, ele quer entrar, ele quer fazer morada. Ele quer reconstruir, ele quer arrumar a bagunça que está a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos assim na bagunça espiritual. Mas nós precisamos abrir. A Bíblia diz que ele está à porta e bate. E o nosso dever é abrir e dizer: Espírito Santo, eu quero ser tua casa, eu quero ser sua morada. Arruma o que está fora do lugar. Organiza a casa, limpa a casa, purifica a casa, cura essa casa, cura as feridas, cura as decepções, cura a lepra, transforma meu caráter em nome de Jesus. Eu quero, Senhor. A Bíblia diz que certa feita Jesus já havia iniciado o seu ministério na terra, foi batizado por João Batista e começou a pregar o reino de Deus. E diante dele apareceu um leproso que estava com uma capa. E ele diz: mestre, se tu quiser, aleluia, me limpa. Aí Jesus responde para ele: se eu quero. Muitas vezes nós chegamos a pensar que não é da vontade de Deus a limpeza, que não é da vontade de Deus a cura. Aí Jesus disse: se eu quero ser limpo. E pelo poder da palavra, aquele homem foi curado, foi liberto, foi limpo. E ele não saiu da mesma forma que ele chegou da presença de Deus. Porque você só sai da mesma forma se você se prostrar diante de homem. A Bíblia diz que tinha uma mulher que há 12 anos, você conhece essa história? Há 12 anos com fluxo sanguíneo, com hemorragias. E todas as vezes que ela investia na medicina, ela confiava no homem, ela colocava sua confiança na ciência, ela não melhorava, ela piorava. Ela só estava tendo prejuízo. Mas quando ela ouviu falar, por isso que é importante nós em tempo e fora de tempo pregar. Porque como crerão se não há quem pregue? Aleluia. Seja você a voz que clama no deserto. Seja você a voz que ecoa até chegar na casa de uma mulher como essa. E se você porventura é essa mulher do fluxo de sangue, e há tantos anos você espera e nada acontece, vaso, como você vai crer se você não ouve a pregação? Aquela mulher creu que em Jesus estava a resposta que ela tanto buscava há 12 anos. Você precisa crer. Ela ouviu que Jesus estava passando e ela foi, porque ela pensou: se eu o tocar tão somente, se eu tocar na orla, na borda, no manto, eu serei curada. Ela creu com todas as suas forças, creu tanto
que ela foi além das suas forças. As forças dela não permitiam ela ir, mas a fé dela moveu. Eu quero dizer que a sua fé, ela vai levar você aonde as suas forças não lhe levam. Se você tiver fé, aleluia, a fé vai mover em você uma força sobrenatural que a sua carne não pode mover por você. Talvez você hoje chegou aqui com desânimo de orar, de adorar, de agradecer. Você só vê situações e você não sabe nem como é que agradece. De tanta coisa que está acontecendo. E você busca força da onde não tem para ser grato ao Senhor, porque você sabe que apesar das batalhas você precisa ser grato porque você está de pé. Mas a fé daquela mulher levou ela aonde o braço da força dela não levou em 12 anos. Muitas vezes a gente luta tanto com a força do nosso braço e ao invés das coisas melhorarem, só piora. Há 12 anos ela lutava com a força do seu braço, com o seu recurso. Há 12 anos ela lutava. Mas quando ela apoiou a confiança dela naquele que iria mudar a história dela, não foi mais a força do braço dela. Aleluia. Não foi mais a força do braço dela, a fé dela entrou em ação. E quando ela depositou a fé dela em Cristo Jesus, imediatamente quando ela toca, a Bíblia diz que ela sente que o corpo dela recebeu o impacto do poder que saiu de Jesus. Quando você toca na orla do Mestre, quando você toca em Jesus, quando você chama a atenção de Jesus, quando você busca Jesus, quando você se prostra a Jesus, quando você obedece Jesus, quando você se alinha ao propósito de Jesus, aleluia, todo o seu ser, seja espiritual, seja material, vai receber o impacto. O mundo espiritual vai refletir no material. E tudo vai mudar, porque nunca mais, a partir daquele dia, a vida dela foi a mesma. Quantas vezes nós não padecemos, mesmo conhecendo as Escrituras, porque a gente se apoia na força do braço, porque a gente se apoia em homem, porque a gente quer ver a mudança no homem, porque a gente quer ver as coisas mudando, sabe, pela nossa própria força, pelos nossos próprios desígnios e ideias e pensamentos. Mas quando nós nos apoiamos em Jesus, a nossa fé, entra em ação. Sabe por quê, igreja? Porque quando chega o momento da fé entrar em ação, é aquele momento que você não tem mais nada para fazer. Você só pode colocar a sua fé em ação, e fé não é vista. Você age por fé, não pelo que você está vendo. E muitas vezes agir por fé é agir no improvável, é agir no impossível, é investir aonde ninguém mais quer investir, é crer no impossível, é você colocar a sua fé em ação. É você olhar para Cristo e saber que nele todas as coisas são possíveis. E você esperar nele. E você declarar que há poder no nome de Jesus para materializar na sua vida e concretizar todas as promessas que um dia lhe foram feitas. Amém? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Diabo não tem poder de segurar alma nenhuma. Diabo não tem poder de trancar coração. Diabo não tem poder. Há poder no nome de Jesus. Eu creio que há poder no nome de Jesus. E é por isso que eu dou ouvidos à pregação.
E é por isso que eu dou ouvidos à pregação. Dê ouvidos à pregação. Dê ouvidos à pregação. Dê ouvidos e obedeça à pregação. Aleluia. Dê ouvidos à pregação. Rabandai, sobrecandai, rabandai. Dê ouvidos ao que Jesus está falando. Porque quando você dá ouvidos, você não padece. Eu nunca ouvi dizer que quem deu ouvidos a Cristo pode não ter sido favorecido pelo homem, mas foi favorecido por Deus. Eu nunca ouvi falar que quem deu ouvidos a Jesus se decepcionou. Pode não ter entendido, mas lá na frente agradeceu. Dê ouvidos a Jesus. Dê ouvidos a Jesus. Dê ouvidos. Incline os seus ouvidos ao que Deus está falando. Aleluia. Ele não vai lhe decepcionar. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso propósito, investigando as Escrituras Sagradas, amém? E que o Espírito Santo ele possa ministrar o que está no coração do Pai, porque só Ele conhece. Que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos. Você não veio aqui para ouvir o que você quer, né? Você veio aqui para ouvir o que Jesus quer falar com você. Então abra seu coração. É momento de nós abrirmos o nosso coração, de nos rendermos em adoração, de abrirmos os nossos ouvidos e dar ouvidos ao que o Senhor está falando. Amém? Juízes capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor: os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel! Lamentaram: por que isso aconteceu em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel. Diziam: como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem à espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes de Gileade encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros, para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento,
pois nós, israelitas, fizemos este juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para a sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para as suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Amém? Essa é uma passagem bem inusitada do livro de Juízes. Aqui nós encerramos o estudo no livro de Juízes. E Juízes foi um período bem conturbado da história de Israel, aonde desde o início nós vemos que o povo ali faz uma declaração e faz um acerto de contas e renova sua aliança com Deus. E enquanto Josué viveu, eles obedeceram a Deus, mas depois que Josué morreu, eles se extraviaram. Eles começaram a adorar ídolos, começaram a compactuar com os erros das nações vizinhas. E Deus, o próprio Deus, entregava esse povo de Israel nas mãos dos inimigos, dos cananeus, dos filisteus, dos amorreus. E eles padeciam. E em decorrência disso, quando Deus tinha misericórdia que eles clamavam, Deus levantava juízes para poder libertar esse povo. Nós vimos Débora como juíza, nós vimos Otiniel, nós vimos Sangar, nós vimos Tolá, nós lemos sobre Gideão, sobre Jefité, nós lemos sobre Sansão. Mas o livro de Juízes, ele termina com um versículo que fala que cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou seja, a decadência política, social, espiritual daquele povo estava nessa situação. Chegou ao ponto de cada um fazer o que lhe parecia certo. Por isso, toda essa desgraça que aconteceu, que nós estudamos ontem, sobre a concubina, a tragédia da concubina, sobre o povo de Benjamim que matou essa concubina, e tudo isso foi decorrência dessa bagunça que ocorreu. Sobraram 600 homens de Benjamim, porque o povo de Israel, um voltou contra o outro, e foram todos atingir Benjamim. Você percebe que lá no capítulo 1 de Juízes, a Bíblia diz que quando eles consultam ao Senhor para saber quem é a tribo que vai primeiro para poder conquistar as demais terras que eram deles, por promessa do Senhor, chamada Terra Prometida, Deus diz para eles que quem vai subir primeiro para a guerra é Judá. Judá vai para a guerra contra os inimigos. Mas agora, quando eles consultam a Deus para saber quem é que vai lutar contra Benjamim, você percebe que quando você sai da posição, quando uma igreja, uma congregação, uma turma, uma família, um círculo de amizade abre brecha, para de obedecer a Deus, e aqui, como os Juízes falou, cada um fazia o que lhe parecia certo, ou seja, ninguém tinha lei, não tinha limites, cada um ia pelo seu próprio pensamento, cada um ia pelo que queria. Deus, tchau e benção, fica aí na tua, que nós vamos viver nossa vida, viver nosso livre-arbítrio. Quando eles estavam na obediência, eles se reuniram para lutar contra o verdadeiro inimigo,
Quando agora cada um vive como quer, o que é que... Olha a estratégia do diabo. Olha o que a nossa desobediência causa. A nossa falta de temor causa. Judá agora vai lutar contra seu próprio irmão. Porque o alvo do inferno é esse. Deixar a gente, fazer com que a gente pare de olhar para o verdadeiro inimigo. E comece a lutar contra os próprios irmãos. Agora Judá estava lutando entre seus próprios irmãos. O povo de Israel agora se reuniram para lutar contra a tribo de Benjamim, porque foram homens de Benjamim que estupraram a concubina do levita, e ali foi uma sentença, um julgamento que eles fizeram para poder recompensar o ato daqueles homens da tribo de Benjamim. Resultado, só sobraram 600 homens. É verdade, Luciano. Só sobraram 600 homens de Benjamim, porque eles haviam fugido para os montes, para as cavernas. Só sobraram 600 homens. Agora eles se compadecem. Olha como é uma coisa sem nexo. Eles matam todos de Benjamim, não tiveram pena de mulheres e nem crianças. Se compadeceram dos 600 homens que restaram e foram fazer mais atrocidade com o povo de Jabes de Gileade, porque não havia comparecido na assembleia para ir para a guerra. Mataram todo mundo de Jabes de Gileade e só sobrou as 400 virgens. Só que tinha 600 homens, então sobraram 200 homens de Benjamim que não tinham esposas. E eles se compadeceram porque ia ficar essa lacuna. E a Bíblia diz que o próprio Deus criou essa lacuna. Quando nós deixamos de ouvir Jesus, começa a criar lacunas, igreja, na nossa vida. Pela mão do próprio Deus. As coisas, a matemática não começa a se encaixar mais. As coisas param de fluir, de se encaixar. Anda tudo em desordem. Mataram todo mundo de Jabes de Gileade, trouxeram as 400 virgens, faltava 200 homens para casar. Manda lá para a festa anual, a festa dos tabernáculos, e os 200 homens, cada um pega a sua esposa à força, para trazer e para casar. As lacunas sendo abertas, os buracos, as desordens sendo feitas, porque cada um fazia o que lhe parecia bem. E nós sabemos que nós que fomos nascidos da água e do Espírito, nós que fomos chamados segundo o propósito de Deus, não fomos chamados para viver do jeito que nós queremos viver. Quem ainda tem temor no coração, pode até errar, não está imune do erro, não está imune de cair, não está imune de falhar. Mas quando vir o desejo, a vontade, a consciência vai pesar na hora. Porque se há temor dentro do seu coração, o Espírito Santo vai lhe alertar para você não fazer. E nós precisamos ser constantes nesse temor, para não ser como esse povo estava sendo, fazendo o que bem entendia. Eu quero dizer que a partir do momento que você firma uma aliança com Cristo, você não faz mais o que você quer. Você pode ter 50, 60, 70, 90 anos. Você pode ser jovem na flor da idade, com os nervos e com a puberdade, né, que cria espinhas, aqueles adolescentes que é o fogo. Estão na flor da idade para descobrir tudo. Fez uma aliança com Cristo, só desobedece se quiser. Porque o ensino da palavra é para não viver mais eu. Paulo ensinou isso. Cristo vive em mim. Então eu posso estar na idade da puberdade, das emoções afloradas, dos sentimentos aflorados, como eu posso estar na idade da velhice. Não faço o que eu quero. Não vivo do jeito que eu quero. Quem se preocupa e quem ainda teme, tem preocupação de saber qual é o pensamento de Deus. É o mínimo, é o mínimo.
saber qual é o pensamento de Deus a respeito. O que eu vejo, sabe, até mesmo no meio cristão, isso aí é normal já hoje. Mas eu não estou dizendo que isso é normal, não. Eu passei por uma situação e esses dias Manu veio falar comigo, porque falaram dessa situação que eu passei. Eu recebi uma proposta, acredito que vai ajudar alguém aqui, porque Deus está permitindo eu falar. Eu recebi uma proposta para orar, para namorar, e assim, a pessoa que veio me chamar para orar já tinha demonstrado, era muito íntima aqui dos meus pais, falou até com os meus pais que tinha interesse de casar comigo, sabe tudo. E assim, uma boa proposta, um bom rapaz da igreja, por que não? Mas quando a gente se importa e se preocupa em saber qual é a vontade de Deus, o que é que Deus está pensando a respeito, e eu comecei a me preocupar com isso, Deus começou a trancar meu coração a respeito disso. Ele estava decidido para casar, já estava vendo casa para alugar, porque queria casar comigo e queria me levar para o altar, e essa coisa toda, sabe, de rápido, de não ter que pensar muito. E convite para subir, convite para descer, e presente de cá, e presente de lá, e aquele agrado todo, e jantar, e almoço, e isso e aquilo. E aí Deus começou a me mostrar algumas coisas. Espírito Santo, olha a misericórdia. Eu não estou dizendo que ninguém é perfeito, Vaz. Você não vai encontrar ninguém perfeito. Você não é perfeita. Você não é perfeito, então você não vai encontrar. Mas eu estou dizendo assim, qual é o pensamento de Deus? As pessoas hoje, elas não se importam mais em saber. Senhor, o que é que o Senhor diz? O Senhor está de acordo com esse desígnio que está no meu coração? Vem da tua parte esse pensamento. Deus começou a me revelar algumas coisas a respeito da vida dele, as intenções do coração dele. E eu me espantava, porque Deus me revelava de madrugada em sonho, acontecia no dia. Cenários assim parecidos. Então Deus não trabalha com a casa, é Deus dizendo, tu só não vê se tu não quiser. Até que chegou o dia que Deus me estreitou, me colocou na parede, porque também não adianta ficar em cima do muro, você vendo o lobo vestido de pele de cordeiro e você continuar amansando o lobinho. Você continuar em cima do muro indeciso, porque tá bom receber presente, tá cômodo receber galanteios, tá cômodo ouvir, sabe, expressões de amor e tudo. Não adianta, não adianta. Quando Deus diz não, Bácio, é não. E assim, quem olhava de fora não dizia. Por isso que eu ficava em silêncio acerca do que Deus me falava. Porque se falasse, tem que ser muito espiritual. Muitas coisas eu só compartilhava com Dulce, porque só Dulce para crer na loucura. Muitas vezes Deus só deixa de 2 em 2, né? Para crer na loucura. Porque quem olhava assim, não dizia. Bom rapaz, respeitoso. Sabe? Não era de tirar ousadia, nada. Mas só Deus estava vendo o que estava lá no profundo, no oculto do coração. A intenção lá oculta, que talvez nem ele sabia, nem ele mesmo sabia. Nem ele mesmo sabia. Ou sabia, mas camuflava. Só que quem se preocupa, eu quero dizer para você, igreja, não ache normal você simplesmente querer fazer as coisas e não se preocupar em saber pelo menos qual é a intenção do coração, ou então qual é a opinião de Deus. Aí esses dias alguém da família dele estava conversando com Manu e ela veio falar comigo e perguntou, porque gostava muito de mim e eles pensavam que iria dar certo. E aí perguntou o que foi que aconteceu,
E ele gostava muito da minha pessoa, ele não negava pra ninguém. Onde chegava comigo, ele já declarava pela fé que eu era namorada, que eu ia ser a esposa dele e tudo isso. E aí, quando Deus começou a me mostrar isso, eu comecei a me afastar e tudo. Aí a pessoa da família perguntou, aí Manu disse, meu irmão é louro. Olha a resposta de Manu. Olha a resposta do Espírito Santo na boca de Manu. Quando você decide dar ouvidos ao que Deus está falando, Deus lhe justifica até onde você não está. Tu crê? Rabandai, sobrecandarabandai. Quando você decide dar créditos à pregação, ao que Jesus está falando, e aceita o não de Deus como uma bênção e o cuidado de Deus, Ele lhe justifica até onde você não pode falar. Manu, daquela agonia dela, disse, meu irmão orou. E Deus disse que não era da vontade dele. Ela orou. Eis aí está toda a diferença. Aí está toda a diferença. Porque hoje em dia, até no meio cristão, é assim, banalizou tudo. Banalizou tudo. Eu gostei, vamos orar. Daqui a 3 meses tá postando meu amor pra cá, meu amor pra lá. E é um povo que toca na igreja, que tem cargo na igreja, que é referência na igreja, mas de 3 em 3 meses muda de namorada. Que diabo é isso? Rabandai, a sobrecandarabandai. Que Deus é esse? Eita! Deus não é Deus de confusão, vaso. Eu acho assim, eu acredito que com relação à vida sentimental é algo muito relativo. Mas se você orar e se você se preocupar em saber qual é a vontade de Deus, possa ser até que lá na frente ocorra um infortúnio e não dê certo, tá bom. Mas você perguntou. Muitas vezes Deus vai deixar até para ser experiência para nós. Deus já sabe que não vai dar certo, mas Ele vai deixar a gente ir, pra gente aprender, pra gente quebrar a cara, pra gente se aproximar dEle. Tem momentos que a senhora recebe a confirmação, mas daqui 1, 2 anos não dá certo, separa, não bateu o caráter, não casou o caráter, os pensamentos, era muita divergência, amém. Mas você se preocupou, você estava debaixo de uma palavra. Hoje em dia não tem mais isso não. Hoje em dia não tem mais isso não. Não tem mais isso não. Gostou? Tá bom, vamos postar foto. E é desse jeito. Cadê o temor? Quando você ora, olha, evita muito sofrimento. Deus pode até permitir você quebrar a cara. Deus pode até permitir você entrar numa situação que Ele já sabe que não vai dar certo, para lhe ensinar algo. Mas Deus não vai alegar para você, o Espírito Santo não vai alegar. O diabo não vai ter essa brecha de lhe acusar e dizer que você entrou por falta de oração, não. Porque a pior coisa é você receber a acusação do inferno. Porque o inferno não perde tempo de vir acusar e dizer, tu orou? É, desse jeito, Mari. Então, igreja, o povo aqui de Juízes estava vivendo toda essa bagunça porque faziam o que bem entendiam. E Deus, o Espírito Santo, ministrou uma palavra no meu coração, uma palavra-chave. Eu estava meditando em uma passagem ontem, lendo um devocional poderoso. E se encaixou bem com essa passagem aqui dos benjamitas. Esses casamentos aqui, tudo decorrente de morte, tudo decorrente de falta de temor, casamentos feitos por falta de temor, vínculos e alianças sendo firmadas. Mas Deus é tão misericordioso que o povo de Benjamim não foi extinto. Apesar da forma louca e inusitada do casamento do restante dos benjamitas, Deus não deixou que a tribo de Benjamim viesse a ser extinta. Aqueles 600 homens casaram
e reconstruíram a tribo de Benjamim. E foi da tribo de Benjamim que veio Saul, da tribo de Benjamim que veio Paulo, lá na frente, lá no Novo Testamento, era da tribo de Benjamim. Então, até nos casos mais drásticos, o Senhor encontra graça para trabalhar, para tirar algo de bom. Até nos momentos mais, sabe, que a gente pensa que não tem mais jeito, que não tem mais situação, o Senhor tira algo de bom dessa situação trágica para fazer a vontade dele, porque Deus, ele não perde a oportunidade de fazer a vontade dele até nos momentos mais trágicos da nossa vida e de desobediência. Alguma coisa a gente tem que aprender. Alguma coisa a gente tem que aprender. E a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi acerca da palavra dependência. Porque o povo estava fazendo o que lhe parecia certo fazer. Mica, lá no capítulo 17, rouba o dinheiro da mãe. Aí daqui a pouco confessa, olha a bagunça. Aí daqui a pouco confessa que foi ele que roubou. A mãe dá o dinheiro para ele para mandar fazer ídolo. Aí Mica manda fazer um ídolo, uma imagem para adorar. Um manto sacerdotal. Chega um levita na casa dele, da tribo de Judá. Onde é que tem levita da tribo de Judá no Velho Testamento? Levita é só da tribo de Levi. Quando você está na cegueira, você acredita em qualquer coisa, em qualquer embaraço que lhe contam. Quando você quer seguir do jeito que você quer, que você pensa que está agradando a Deus do jeito que você quer. Ei, é do jeito que Deus quer. Não, eu vou agradar a Deus do meu jeito. Perdão, igreja. Eu vou agradar a Deus do meu jeito aqui. Aleluia. Vou fazer aqui um manto sacerdotal, uma imagem para adorar o Senhor. Que Deus abençoe, adorando imagem. Aí chega o engano, tua casa já está escancarada mesmo para os ídolos, vem a mentira. Vem a mentira, o levita da tribo de Judá, e ele é contratado para receber salário para ser sacerdote da casa de Mica. É desse jeito, Luciano. Aí quando os benjamitas vieram, levaram tudo, inclusive o sacerdote que ele estava pagando. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Igreja, em nome de Jesus, é melhor ficar no deserto com Deus, comendo feijão com farinha. Eu sei que não chega a esse extremo, mas tem situações que chegam. Prefira ter a companhia de Deus no deserto, só com um pouco, só dando para pagar as contas, só comendo, sabe, um feijão com arroz, do que comer manjar, do que comer iguarias e estar na presença de ricos e poderosos sem a presença. Porque está sendo cômodo, porque está me dando uma vida boa, porque estou recebendo presente, porque quer me honrar, porque quer me colocar dentro de uma casa, porque a proposta é boa, arabandai a sobre candarabandai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus já estava dizendo, ei, no deserto não falta para você maná, não falta água, não falta codorniz e não falta. A questão é que muitos preferem a vida boa que proporcionam do que agradar a Deus. E nós não fomos chamados para isso, porque está me proporcionando uma vida boa sem presença. Que vida boa é essa sem presença? Não tem paz sem presença. Tem muita gente que não quer abrir mão. O jovem rico sabia muito, tinha muito conhecimento acerca das escrituras. E ele chegou para Jesus e disse, Jesus, o que é que eu preciso fazer para ser um discípulo, para te seguir, para entrar no reino dos céus, para alcançar a salvação? Aí Jesus diz acerca dos mandamentos, ele disse, eu já faço tudo isso. Aí Jesus disse, pronto, agora vende a tua riqueza e dá aos pobres. Deus não queria a riqueza, Deus não queria deixar o jovem rico pobre. Deus queria o coração dele. Mas ele se entristeceu e saiu. Tem muita gente que até chega dentro de uma igreja,
até congrega, mas quando chega o momento que o Espírito Santo começa a apertar para renunciar, cai fora. Não aguenta. Não aguenta a renúncia. Prefere os seus bens, prefere sua vida boa, prefere tudo. Tem conhecimento de tudo, sabe Gênesis e Apocalipse, conhece, sabe, assiste toda a pregação, mas não obedece bulhufas, não obedece nada. Enquanto Zaqueu, lá no capítulo 19 de Lucas, não conhecia nada das escrituras, era um ladrão, era um impostor, não tinha pena de nenhum pobre, passava a mão em tudinho, aleluia, coletor de imposto, roubava todo mundo, não conhecia nada das escrituras, mas quando Jesus chamou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Jesus não falou nada para ele. Ele disse: Ei, eu vou restituir quem eu roubei 4 vezes mais. Já Zaqueu não entendia nada de palavra. Não ia para nenhum culto, mas obedecia. Aleluia. E o que Deus pesa na balança é isso. Não é conhecimento, é obediência. Porque tem gente que conhece muito, não está obedecendo é nada. Mas tem gente que só conhece um versículo da Bíblia, mas aquele versículo ele coloca em prática. O que é que pesa na balança do eterno? Quem obedece ou quem conhece? Eu só tô aproveitando a headline americana. E você? O que é que pesa na balança de Jesus? Tem gente que só conhece o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem gente que só conhece o Salmo 91. Mas tem caráter, tem temor, obedece. Aquele pouco que sabe, não sabe tudo, mas o pouco que conhece obedece. Teme. E tem gente que conhece é tudo de Gênesis Apocalipse e não está obedecendo é nada. Então não é o quanto eu sei, é o quanto eu obedeço que pesa na balança de Jesus. É o quanto eu obedeço, é o quanto eu coloco em prática o pouco que eu conheço. E a palavra-chave para essa... É forte, hein, Solange? Manto. A palavra-chave para essa passagem aqui de Juízes 21 é dependência. Dependência. O que é dependência? Derivado do latim, que significa pender de. Pender de. Estado de quem deve obediência, em que há submissão, falta de autonomia. Dependência é falta de autonomia. Eu não me movo sem a presença. Eu não me movo se a presença não se mover. Eu não faço se a presença não me ordenar. Maturidade. É o que muitos de nós precisamos alcançar em Cristo Jesus e na fé. Maturidade. Aleluia. Aleluia. Maturidade, igreja. Olha o que Romanos 8 fala sobre dependência. O problema é que só vai buscar Jesus quando já está no estreito, no abismo, na escuridão. Quando já está no sofrimento. Jesus é a última opção. Eu já corri para o homem, eu já corri para o recurso, eu já corri para A, já corri para B. Já recorri a todos os recursos da terra. O último recurso é Jesus. Só que deve ser ao contrário, deve ser o primeiro recurso. A primeira opção. O primeiro lugar em que nós devemos pensar: Jesus, vou correr para Ele. Vou perguntar qual é a opinião dEle. Antes de ceder à tentação da minha carne. Antes de querer fazer o que a minha carne quer. Antes de querer falar, eu vou perguntar se Deus está de acordo. Eu vou me preocupar com a opinião de Deus acerca de qualquer coisa. Deus, Ele é Deus de detalhes. Ele se importa com tudo da nossa vida. Desde a maneira como nos vestimos, a maneira que nos comportamos, que nos falamos. Ele se importa com tudo, igreja. Ele se importa com tudo. Se preocupe em saber qual é a vontade de Deus. Se o que está no seu coração está de acordo com o coração de Deus. Olha o que diz Romanos 8. Eu vou ler aqui nessa versão aqui, NTLH.
Nova tradução linguagem de hoje, que está bem melhor da gente entender. Romanos capítulo 8. Ó. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Tá vendo? Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo. Olha aqui, vou ler novamente o verso 4 de Romanos 8. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Foi para isso aqui que nós fomos chamados, para viver de acordo com o Espírito de Deus. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por essa mesma natureza. O que é que lhe controla, igreja? O que é que está nos controlando? São os nossos desejos? São os nossos impulsos? São as nossas emoções? Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Olha, as maiores batalhas estão aqui na nossa mente. E tudo que o inferno quer e a nossa carne quer, os nossos desejos, é nos convencer a obedecer, a se prostrar aos próprios desejos, às próprias vontades, a vontade do inferno. Mas quando nós nos submetemos, quando nós passamos a depender do Espírito Santo, a nossa mente, é isso, ó, a nossa mente é o nosso intelecto, é o nosso coração. Não é esse coração aqui não, o nosso coração é aqui, ó, que a gente entende. Acima de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, eleva a sua mente, seus pensamentos, seus desejos, sua vontade a Cristo. Subjugue a Ele. Diga, Senhor, governe pensamentos, intenções de coração, governe. Vem governar, Jesus. Ele quer governar para controlar, para conduzir. E não é para a morte, não. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Você já ouviu falar de alguém que faz sua própria vontade e tem paz? Que vive a vida adoidada do jeito que bem quer e tem paz? Tem não. Você pode dar um de bonzão, um de que está na melhor para todo mundo, mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro, a sua consciência lhe acusa e você não tem paz. Porque você está sendo conduzido pela sua própria vontade, pela vontade do inferno. Então você não está caminhando um caminho de paz. Caminho de paz é só com Cristo. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Olha como é forte isso aqui. Como é que eu faço para me tornar inimigo de Deus? Quem é que aqui que quer ser inimigo de Deus? Basta deixar a sua mente lhe controlar. Pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Quer desagradar a Deus? Faça a sua vontade, que a sua mente está mandando você fazer. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. A natureza humana tem uma voz de comando. Essa carne tem uma voz de comando. Só que você escolhe quem é que você vai obedecer. Mas como o Espírito de Deus quer, muito forte. É totalmente o contrário aqui dessa passagem de Juízes. É um contraste. Aqui a Bíblia diz que eles faziam o que parecia certo se fazer.
E Provérbio vai dizer, ei, tem caminhos aos olhos dos homens que parecem bom, mas no final é caminho de morte. Como é que eu vou saber que o final desse caminho que eu penso que é bom é caminho de morte? Consultando o dono do caminho. Consultando o dono do meu futuro. Que aí ele vai desviar meus pés do caminho da morte. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Olha o verso 12 de Romanos 8. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação. Aleluia. Isso aqui é para todos. Não é só para pastor não, porque tem gente que vai para a igreja e pensa que a obrigação é só do pastor. Pastor é tão de carne quanto você. A obrigação é para todos. Pastor está ali só para conduzir, para dar conselho, para ensinar a palavra. Mas a obrigação é de todos. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. É obrigação. Não viver de acordo com as minhas próprias vontades. Não é uma opção, é obrigação para quem deseja ter uma comunhão com Cristo. É obrigatório não viver de acordo com a nossa natureza. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Tem pior morte do que essa? A morte espiritual. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, perceba que você só consegue dominar a sua carne, seus desejos e suas vontades através do Espírito Santo que lhe fortalece. Vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. E não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos, aleluia. Nós não vamos para ser chamado, para ser cavalo do cão, igreja. Para ser escravo dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade. Nós fomos chamados para ser fortalecidos pelo Espírito Santo. E nele ter liberdade sobre o pecado. O pecado não me domina porque eu estou dominada pelo Espírito Santo. E quem quer ser dominado pelo Espírito Santo não vive debaixo de pecado. Está acima do pecado. O pecado não domina. As propostas não lhe compram. O diabo não lhe convence. Os convites não fascinam seus olhos, porque os seus olhos estão fascinados por Jesus. Arabandai, rebedecominai, sobrecandarabandai. Você não é levado pelo engodo de qualquer coisa que você ouve, porque você dá ouvidos a Jesus. Você prioriza Jesus, você se importa em saber qual é a opinião dele. Meu Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia. Aleluia. Os sofrimentos. Olha, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Arabandai, sobrecandarabandai. Tem uma glória para ser revelada no futuro para aqueles que obedecem.
Para aqueles que estão na dependência, que pende de Jesus, aleluia. Sabe que Jesus é a âncora. Se prende nele, nessa âncora. Por que a âncora? Porque quando a âncora sai do fundo do mar, o navio tem liberdade para zarpar. Quando a âncora cai no fundo do mar, agora vai navio. Vai navio. Você pode botar força no motor que você quiser botar. Tem uma âncora lá embaixo, ó. E a Bíblia diz que ele é a âncora da nossa alma. É a âncora da nossa alma. Se a âncora sair, você zarpa, você vai. Agora, se a âncora descer, tu fica. Ele é assim, gruda nessa âncora. Que tu só vai se ele quiser. E se ele não quiser, tu fica. Se apegue nessa âncora, amarre sua alma nela, aleluia, aleluia, porque você não vai mais ser guiado como folha levada ao vento. Você tem uma âncora, você tem um dono, você tem limite, você não faz mais o que você quer. A mídia hoje, sabe o que ela quer passar na nossa mente? Você é livre para ser o que você quiser. Se você quiser ser lésbica, você pode ser lésbica. Se você quiser ser homossexual, gostar de homem, ficar como, você pode, a vida é sua. Mas quem quer ter comunhão com Cristo não faz o que quer. Você pode fofocar, dar sua língua para Satanás. Você pode amaldiçoar quem você pode, fazer o que você quiser. Você pode andar onde você quiser. Você pode ter amizade que você quiser. Você pode namorar e ir pra cama com quem você quiser. Mas quando você olha para Jesus e se enquadra na palavra, você não tem mais autossuficiência. Você não tem mais autonomia. Você agora é dependente dele. Você agora tem limite. Você agora tem dono. Tem gente que caçoa porque vê um povo obediente e diz: eita, tu não faz nada da tua vida? Faço. Eu só não faço o que tu faz porque tu não tem dono, mas eu tenho. E nós temos que ter orgulho de ter um dono, porque nós não somos cachorros sem dono, não. Por isso que a gente não faz o que a gente quer. Quem faz o que quer é cão sem dono. Tem gente que pensa ao contrário, que os filhos de Deus são cão sem dono e faz o que quer com os filhos de Deus. Mas é o contrário. Bonito. É o contrário. Os filhos de Deus aqui têm dono. Rabandai a sobrecandarabandai. Não são os filhos das trevas, não. Que faz o que quer, não sobe e desce para onde quer, vai para onde... Eita! Eu nunca tive esse negócio de livre-arbítrio. Eu sei que eu tenho o poder de escolha. Mas sabe, até Jesus colocar paz no meu coração. Tem momento que ele diz: minha filha, escolha. Você não tem poder de escolha mais não? Porque eu aprendi a ser tão dependente de Deus pela misericórdia, que até quando ele me manda escolher, eu temo de escolher. Porque eu sei que minhas escolhas só dá em merda, só dá errado. Perdão da palavra. Minhas escolhas só são tortuosas. Até quando ele me manda escolher, me dá livre acesso de escolher, eu temo e tremo. Porque eu sei que eu só pendo para as escolhas erradas. Eu só vou pender para as escolhas erradas. Por isso que para eu tomar uma decisão é uma eternidade. Para eu tomar uma decisão, tem gente que é tão fácil tomar decisão. Mas para eu tomar uma decisão... Espera ainda que eu vou orar. Espera aí que não é só assim não, vem não. Vem que não tem não, que eu vou orar. Eu tenho um dono, viu? Se tu não tem, eu tenho. Rabandai a sobrecandarabandai. Quem tem dono não se deixa ser guiado pelas pressões de quem quer pressionar. E dizer: a resposta é agora. Não, a resposta é quando Deus quiser dar. Que se ele não quiser dar, eu também não faço nada. Comigo tu não conta não.
Surgiu agora, é para ir agora. Para subir, para descer, para sair do país, para mudar de casa, epa, pro relacionamento tal, para ir para lugar tal, para ter amizade gay. O que é que Deus está pensando a respeito? Por isso que nós precisamos ser constantes na oração e no temor a Deus. Na oração e no temor a Deus. Porque você evita muito sofrimento. Pode sim, amada. Fale sim. Você evita muito sofrimento. Então, basicamente é isso. Amém, igreja? Tem outras passagens aqui que eu tinha falado, mas a hora já não deixa mais, tá? Depois você medita Romanos 8, Gálatas 2 e Provérbios 24. Romanos 8, Gálatas 2, Provérbios 24. Vai falar sobre conselhos, vai falar sobre eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então não seja como esse povo de juízes que fazia o que bem queria, o que bem entendia. Não seja. Não seja como esse povo. Decida ser controlado pelo Espírito de Deus, que aí você vai ter vida e vai ter paz. Aí você vai ter vida e vai ter paz. Só não obedece quem não quer. Eu prefiro ter paz com Deus do que ter paz com os homens. Porque tem muita gente que está priorizando uma guerra, uma desavença, está evitando guerra, está evitando desavença, está evitando desagradar A, desagradar B, mas não evita desagradar Deus. Não é interessante isso? Eu acho interessante isso. Você evita desagradar todo mundo, mas desagradar Deus você não está nem aí, né? Por isso que tem hora que a cajadada vem segura pro meu lado. Só eu sei as cipuadas que eu recebo de Jesus, porque comigo o negócio é mais 500. E você sabe também. Ter pena de homem é evitar desagradar homem, depois vai pra cima só de você. Vai evitar. Tenha pena não, porque quem tem pena do coitado deita no lugar dele. É melhor agradar Jesus. É melhor desagradar o homem, mas ser aceito por Deus. Muitas vezes a gente padece porque a gente tem pena. Ai, não quero desagradar, não quero dizer não. Ai, não, que eu não quero evitar, eu quero evitar guerra, eu quero evitar conflito, eu não quero... Ei, mas por Jesus a gente entra. Para agradar Jesus a gente entra. A gente entra nas batalhas, a gente desagrada homem. Pode ficar cara feia pra mim é fome. Irabandai, sobrecandarabandaí. Quem tem convicção do que para o que foi chamado não anda agradando todo mundo. Entenda que você não foi chamado para agradar todo mundo, você foi chamado para agradar a Deus. E quem agrada a Deus muitas vezes vai receber uma cara fechada, vai receber um bloqueio, vai receber uma paulada nas costas, uma facada, sabe? Vai receber uma falsidade aí, uma notícia que não quer, mas tá agradando Deus? Fica aí agradando Deus. Permaneça, permaneça, que depois o próprio Deus lhe justifica. E se ele não quiser lhe justificar, o importante é você ter paz com ele. O importante é você ter paz com Deus, que é agradar homem. É evitar desagradar homem. Quando deita na cama, tu não tem paz não, tu nem dorme. Tu nem dorme. Nem dorme. Então decida agradar a Deus. Não tenha medo de cara feia, de cara fechada. De quem quiser se afastar, tá em paz com Deus é o que importa. Agora, agradar homem para não ter paz com Deus, por muitas vezes eu já fiz isso. E eu provei do gosto amargo do que é não ter paz com Deus. E eu não desejo isso nem pro pior inimigo, eu não desejo não ter paz com Deus. Porque falta de paz não é vida. Eu nunca vi dizer que você pode ter o dinheiro da face da terra, não tenha paz para ver. O seu dinheiro pode comprar a melhor cama, mas não compra o sono, porque só dorme o sono do justo quem está em paz com Deus. Arabandai, a sobrecandarabandai. Só dorme em paz quem está em paz com Deus. Tem gente que dorme no chão, mas tem paz com Deus. Tá melhor do que quem está dormindo numa cama confortável, mas não tem paz com Deus. Porque sem paz ninguém vive, vegeta. Vegeta sem paz. Eu prefiro a paz, Decida pela paz com Deus. Porque muitas vezes a paz com Deus vai te trazer guerras com o homem, mas tem nada não. Deixa trazer.
Deita a cabeça no seu travesseiro com paz. É a melhor coisa. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada vida aqui. 2 horas, dando continuidade ao nosso estudo. Dulce Ponto com Jesus, ela está aqui. Tá? Ela vai estar dando continuidade ao propósito. E 19 horas, Lins Emanuela. Quem não segue, segue elas aí. Amém? Para acompanhar o estudo, está sendo muito edificante. Que Deus em Cristo abençoe. E até sexta, se assim Deus permitir, eu volto aqui no nome de Jesus. Fiquem todos na paz.